Pastor, responde pra gente aqui, a Isabela que quer saber qual era, de fato, né, o espinho da carne de Paulo. Então, Isabela, o próprio Paulo diz assim, foi-me posto um espinho na carne. Essa atitude dele é muito interessante, porque ele, assim, sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento, numa postura saudável, né? Ele não é passional nem ressentido do que tinha ali acontecido. Quer dizer, a gente fica em dúvida o que foi de fato. Objetivamente, a Bíblia não fala, mas implicitamente a Bíblia é clara sobre isso. Então me escute até o final essa resposta. Por exemplo, por que Paulo aprendeu a se gloriar nas fraquezas de boa vontade? Ele aprendeu isso para que sobre ele repousasse o poder de Cristo. Ou seja, uma joia não é polida sem ser friccionada, né? Friccionada. Nenhum homem é aperfeiçoado, nenhum homem, nenhuma mulher pode ser aperfeiçoado em Deus sem provações. O próprio Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 3, de boa vontade eu me gloriarei nas minhas tribulações. Mas será que ele era masoquista? Não, é pelo efeito. Sem provações, ele não ia experimentar o que ele diz. Porque as minhas provações, ela produz em primeiro lugar a perseverança. E a perseverança redunda em experiência. E a experiência, ela produz esperança. Ou seja, essa fibra, essa resiliência espiritual de suportar provações e sobressair a lutas como vencedor, só pode acontecer no campo de prova, que são das tribulações. E o que é o espinho na carne de Paulo? Então, é algo que o próprio Deus havia dito para ele. Olha, é interessante que ele está revelando aqui que há 14 anos ele teve uma visita, Deus o levou a uma visita extraordinária ao paraíso. E ele ouviu coisas inefáveis, como ele expressa, que ao homem não é lícito referir. Para que eu não me orgulhasse, me tornasse arrogante, soberbo, foi-me posto um espinho. Ele fala, um mensageiro de Satanás para me dar socos na cara todo dia. Era algo humilhante. E ele recebe isso como uma provação, porque por 3 vezes ele tratou isso com Deus. Ou seja, não era apenas um pedido casual. Ele orou em profunda angústia, em profunda necessidade. Ele falou com o Senhor. Ele derramou o seu coração diante de Cristo para que Deus removesse o espinho da sua carne. Agora, ele havia enfrentado tudo por amor a Cristo. E ele orou 3 vezes. E o céu permaneceu em silêncio. Porque Cristo respondeu para ele, Paulo, olha, minha graça é suficiente para você. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Preste atenção, gente. Não é a fraqueza do pecado. Não é a fraqueza de tudo aquilo que é contra Deus e sem Deus. É a fraqueza de uma dependência honesta e profunda do Senhor. Quando você é dependente de Deus, você está na fraqueza certa. Mas aprenda algo. Diante de Deus você é fraco, você é dependente. Mas diante da circunstância dos homens, você é forte. Você tem fibra. Você é resiliente. Porque você sabe que Deus é com você. Deus não ofereceu a remoção do espinho da carne de Paulo, mas ele ofereceu algo que estava muito acima do espinho, que é a graça dele. Olha, se eu sou cego, é só uma aplicação. Graças a Deus eu não sou. Mas Deus me dá um poder de ver espiritualmente as coisas, por palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Eu chego num ambiente, eu já percebo os espíritos que estão agindo, com qual espírito as pessoas presentes atuam. Olha, isso é glorioso, é a graça de Deus. Às vezes nós preferimos o cartão de crédito sem limite do que a graça de Deus sobre nós. Se eu dissesse para você agora, Isabela, não, você vai ser deixada lá
em Nova York, em Pequim, em Tóquio, em grandes cidades do mundo, na cidade do México, em São Paulo, você prefere a provisão de Deus ou você prefere $1.000 na bolsa, um cartão de crédito sem limites? O que você prefere? Olha, invariavelmente as pessoas vão preferir os recursos naturais, aqueles que estão ao alcance do nosso braço. Mas Paulo falou assim, olha, então Deus, se a tua graça me será favorável, de boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aí Paulo dá uma dica. Raquel, o Elias Júnior, que está aqui conosco, participando aqui como ouvinte ao vivo, e o Pedro. Hoje, por acaso, é aniversário do Elias Júnior, parabéns para ele, né? Você pode mandar felicitações e presentes. Você acha ele aqui na Rádio Vinho, pode deixar aqui na nossa secretaria, depois ele pega. Vou avisar o dia do meu também. Tá bom, pode avisar. Eu quero a comissão, brincadeira. Aí Paulo fala, o que é o espinho na carne? Porque está se gloriando o espinho, para que o poder de Deus, de Cristo se aperfeiçoe. Ele fala, então eu sinto prazer. Espinho na carne, fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias e todas as coisas que por amor de Cristo me fazem sofrer. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É só uma dica de resposta contextualizada. Se ele falou do espinho e não falou objetivamente o que era, não é apenas um detalhe, um evento na vida dele, é uma conjuntura de eventos que são revelados por coisas implícitas, mas não explícitas, latentes, mas não evidentes. Ele fala de fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e angústias por amor de Cristo. Eu espero que eu tenha te ajudado. Uai, seu app de vídeos curtos.